O ministro Flávio Dino deu 30 dias para que o governo federal e os estados publiquem regras para a prestação de contas das emendas parlamentares. A decisão do magistrado, divulgada ontem, ocorre na esteira da fiscalização feita pela Controladoria Geral da União, que apontou problemas de transferência para 26 organizações não governamentais que receberam recursos de emendas parlamentares. Após uma auditoria da CGU, Dino suspendeu o repasse para 13 entidades do terceiro setor. O relatório do órgão apontou que as instituições não adotam mecanismos adequados de transferência ou não divulgam informações sobre a aplicação das verbas decorrentes de emendas parlamentares. Em seu despacho, publicado ontem, o ministro Flávio Dino determinou que o Ministério da Educação, a CGU e a Advocacia Geral da União publiquem, no prazo de 30 dias, normas para garantir a aplicação e a prestação de contas adequadas das emendas parlamentares federais. O prazo para os estados publicarem as regras também deve seguir o mesmo parâmetro. A medida abrange as instituições de ensino superior e as fundações de apoio a elas vinculadas. E entre as 13 entidades que tiveram os recursos suspensos pelo STF desde o dia 3 de dezembro do ano passado. Tá aí, emenda de deputado, já que existe e cresce cada vez mais, inclusive aí, né, pegando uma bela fatia dos recursos que seriam dos ministérios, tem que ter o mínimo, que é transparência, tem que saber quem pagou para quem, o que fez o que com o dinheiro. É o básico. A emenda parlamentar é o nosso dinheiro, meu, seu dinheiro do pagador de impostos, que é justamente para ter essa representação. Então o deputado, ele é alçado a essa figura, né, onipotente, que é a pessoa com o melhor poder de identificar e rastrear os problemas daquela cidade, daquele estado, para lá em Brasília, com essa missão, garantir a verba, seja para a construção de um hospital, para ambulância, para uma escola, uma melhoria com o recurso de lá. Então ele vai lá lutar por esse dinheiro, e aí quando o dinheiro volta, a gente tem que saber se ele teve a finalidade bem aplicada. Eu fico imaginando, Camila Andrade, que se num futuro muito paralelo e distante, num mundo muito paralelo e distante, melhor dizendo, né, tivesse uma atuação parlamentar, ia querer estampar meu nome em tudo. Fui eu que fiz o hospital, fui eu que trouxe a escola, fui eu que fui lá lutar por isso, por aquilo, enquanto que fica essa história da gente tentar adivinhar qual é o recurso, né? O ministro Flávio Dino parece que liberou porque tinham valores já empenhados, tinha gente esperando para receber o dinheiro das emendas depois das obras e dos serviços já prestados, então há uma questão de segurança jurídica em relação a isso, mas você tem lá em Brasília 17 líderes de partidos liberando cerca de 4 bilhões em emendas sem rastreabilidade nenhuma. Aí o ministro determina, né, cada projeto, cada emenda, cada valor liberado, que tem uma conta à parte para você fazer o caminho do dinheiro. Vem o TCU e falar, não, assim não dá, porque eu preciso de 6 meses para poder desenvolver isso. Aí vai fazer o quê? Vai paralisar as emendas? Então parece, né, que a gente vai ficando sem norte, sem bússola, sem caminho para resolver a questão. Os partidos da oposição, os partidos menores, Partido Novo, PSOL, fazem a grita reclamando. Existe toda essa questão, mas há de se perguntar também, né? Se a grita não foi porque não conseguiram garantir ali dentro das emendas o seu naco também nessa festa, nessa folia que se tornaram as emendas individuais, as emendas de comissão, que não passaram por comissão nenhuma, nem tiveram ata. E há um regramento todo em relação a isso. E no fim das contas, nem o governo deve ter gostado, porque naturalmente negociou a aprovação do pacote no final do ano, condicionando aí as emendas. Não é à toa que Arthur Lira, presidente da Câmara, foi trabalhar no recesso, pegou um avião e foi fazer reunião com o presidente Lula para cobrar o acordão que foi feito, né, da forma legal de receber as emendas a partir da garantia de aprovação de medidas do interesse do governo. É um caminho sem nó e sem volta, né? Exatamente, cada vez mais o Congresso fica com uma fatia maior do orçamento e, como a Rafaela Moron bem destacou, o grande problema é que não há transparência. Esse recurso ele está indo para os redutos desses deputados, e quando a gente fala de orçamento secreto ou do que se tornou aí essa reedição do orçamento secreto, a gente não está falando também de uma distribuição que é homogênea entre esses deputados, esses parlamentares, é para uma elite, digamos assim, né, um núcleo bem privilegiado ali de deputados.
e que aplicam esse recurso sem que a gente saiba ao certo. E é justamente aí, Rafa, que tá a pulga atrás da orelha, né? Como é que um recurso vai para alguns privilegiados parlamentares investir ali nos seus redutos e eles não fazem campanha, não fazem um alvoroço disso? Como é? Por que não? Porque é justamente isso que se espera, né? Que o deputado consiga o recurso para resolver aquele problema que é muito latente lá na sua base eleitoral e, claro, coloque a placa, estampe o nome e divulgue aos 7 ventos que ele conseguiu resolver o problema, que ele trouxe o dinheiro. E isso não tem acontecido. Então, isso por si só já traz a suspeita de que essa aplicação está sendo feita de uma forma irregular. E a gente viu denúncias ao longo dos últimos anos. Escola recebendo tablet quando não tinha internet, recebendo kit de robótica quando não tinha o mínimo de infraestrutura básica para ensino de outras disciplinas. Então, é importante que haja uma fiscalização, uma maior clareza de para onde estão indo esses recursos, quem está tendo o poder de decisão e como que isso está sendo aplicado na prática. Porque uma coisa é você liberar o recurso para o município, outra coisa é você ver aquilo para o qual o recurso deveria ser utilizado, de fato executado, se é uma obra, se é a compra de um equipamento, de uma ambulância. Então, é fundamental que haja mais clareza. A gente percebe que o Dino está muito empenhado em fiscalizar essa aplicação do recurso que é liberado por meio de emendas parlamentares e aos poucos a gente consegue também entender para onde está indo esse recurso e onde é que estão os problemas na aplicação deles. Se vai ir cada vez mais recursos para parlamentares investirem como querem, conforme supostamente suas bases desejam, então que haja uma clareza maior sobre como é que está sendo feita essa aplicação. A gente quer saber que parlamentar é esse e como de fato esse recurso foi aplicado. É isso, aguardar os próximos capítulos, né? Mas a resistência, ela chama a atenção, Camila Andrade. A resistência chama a atenção de forma inegável. Eu sou do tempo que se diz o seguinte: quem não deve, não teme. Então, qual é o problema de você fazer um mecanismo que vai dar rastreabilidade? Vai ter o dinheiro igual, vai estar com o recurso igual na manga para fazer essa aplicação. Se tem o regramento, foi lá, fez um acordo, toda aquela negociação, né, envolvendo o judiciário, executivo, aí todo mundo faz a foto. Então, tá combinado. Vai ser assim a liberação de emenda. Tá bom, tá bom. Aí vira o ano, o que acontece? Tem que pôr a Polícia Federal no meio do caminho, porque começam a surgir denúncias de que esse dinheiro teve um fim para corrupção, que é o que ninguém quer, né? Trabalhar para ficar bancando aí gente picareta no Brasil. Você quer que tenha um retorno em alguma cidade do país que tenha tido um avanço, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. E aí, é isso, né? Parece que uma blindagem em relação a isso. E ninguém fala em cortar recursos, que é outro ponto quando você fala. Eu entendo que o deputado tem que ter sim a representação, além do papel principal de fiscalização e aprovação de projetos, que ele entenda as dores do município, as dores do prefeito da sua região, né, do governador, e ajude na articulação política e de recursos, tudo bem. Mas parece que essa festa, ela tá ficando cada vez mais sem limites, né? Você vai olhando o tamanho da fatia no momento em que é preciso cortar, em que há toda uma pressão na questão de corte de gastos, a impressão que dá é que o Congresso diz assim: corta você que não tá bom, mas farinha pouca meu pirão primeiro, ninguém mexe. Exatamente, a gente tem que parar também para olhar o orçamento público, Rafa, como a gente olha para o nosso próprio orçamento. Pensa que o governo está administrando uma casa, essa casa é o Brasil, e compara isso com a tua casa, a casa lá da tua família. Quando você começa a pulverizar o que você ganha, que é pouco, em muitos gastos, eu preciso pagar o streaming que eu gosto de assistir, X e Y, 3 streamings. Eu preciso ir na festa no final de semana. Mas eu também preciso de uma roupa nova para ir nessa festa. Mas eu preciso pagar água, luz, telefone. Eu preciso comprar comida, fazer o rancho do mês. Preciso comprar também as frutas durante a semana. Não vai dar dinheiro para tudo isso. Então, primeiro, você olha para aquilo que é um plano, que é um projeto realmente. Eu preciso reformar minha casa. O telhado é a prioridade máxima. Então, uma fatia do orçamento tem que ir para o telhado. E aí, depois, o que sobra é que você vai aplicar em coisas menores. E quando a gente pega uma fatia muito grande, muito importante do orçamento e distribui para gastos que não vou dizer que são pequenos e que não são importantes.
esses parlamentares, sim, eles conhecem a realidade dos municípios, dos estados, mas não são projetos que estão alinhados àquele plano de governo que a gente elegeu, seja de esquerda ou de direita, de quem seja o presidente que esteja no momento. Então, é importante que ele seja muito bem pensado. Se você vai tirar o dinheiro que vai garantir um projeto de país, que seja para aplicação em algo que realmente é urgente. É urgente ter uma ambulância lá naquele município. É urgente construir mais uma creche em tal cidade. Porque, Rafa, até também é importante considerar isso, quando você tira o dinheiro do ministério, você tira dinheiro, por exemplo, de milhares de obras que estão paradas por falta de recurso para construir uma outra obra que você não sabe se vai terminar. Então, a aplicação ela tem que ser inteligente. É isso que a gente está cobrando. Transparência para que a gente possa analisar e saber se de fato esse gasto é o gasto prioritário no momento.